nos abençoar com a palavra. Vou dizer uma coisa para você, Hugo. Uma vez, um pastor estava passando por uns tapumes e ele estava olhando e estava um buraco fundo ali, né? As máquinas cavando e ele disse: o que vai ser aqui? E alguém disse: vai ser um prédio. Mas por que vocês estão cavando tão fundo? Porque o prédio vai ser alto. Há que se preparar uma estrutura. Eu tenho convicção plena, queridos, que esse é o tempo que o Senhor está preparando essa estrutura, direcionando, sabe, amadurecendo os corações. E eu não quero ser aquele que vai atrapalhar o crescimento de ninguém aqui. Por isso eu estou aqui para ajudar, para cooperar, para fortalecer, para motivar e jogar para cima. Eu jogo você para cima hoje, Hugo. Tá bom? Senhor, abençoa, Senhor, a palavra, Senhor Deus, vai ser ministrada, Senhor. Nós aqui estamos com o coração aberto, Senhor, sabendo que o Senhor vai falar, Senhor Deus, através do teu servo. Usa a vida do Hugo, nós recebemos com alegria, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, ela não volta, Senhor Deus, para ti sem ter cumprido o propósito, Senhor. Nós estamos com o coração aberto para ouvir. Usa teu servo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ailson. Eu quero, antes de começar, queria agradecer ao pastor Ailson, porque no momento das minhas fraquezas, ele não permite eu cair. Fala, pastor, eu estou tão animado, preocupado, talvez eu não vou ministrar da forma que eu deveria. Ele fala assim para mim, ultimamente, falou assim: eu tenho certeza que você tem uma palavra da boca de Deus para nós. Você tem algo para entregar. Confia que ele vai estar contigo. Então, sempre que eu dou uma saculijada, o meu pastor me segura e fala assim: volta para cá, aqui, ó, você tem que estar aqui, ó. Deus tem um plano para você, lembra do seu futuro. Então, sou muito grato pela vida dos meus líderes, da minha liderança, está ali comigo acreditando em mim, mesmo quando eu não acredito em mim mesmo. Mas eu tenho um pastor que está ali, eu gosto muito da Rô, que a Rô me dá uma animação também, está aqui do meu lado, dando glória a Deus. Então, fico muito feliz quando eu recebo a mensagem do pastor falando que esse aqui com você, eu creio que você é capaz. Amém? Vou pedir para os irmãos levantar, quem puder, obviamente, a minha sogra fechou até a cara, para a gente ler Marcos 6, do 45 Marcos 6, 45 ao 50, e depois nós vamos continuar com Mateus 14, 38, 28 ao 33. Continuando um texto nas duas perspectivas dos autores da Bíblia. Amém? Vamos lá, Marcos 6, 45 diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. No alto da madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o lago, e já estava a ponto de passar por eles. 49. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois tinha visto, e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. A gente vai continuar essa história lá em Mateus 14, do 28 até o 33. Mateus 14, 28 ao 33. Que diz o seguinte: 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus, porém, respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? 32. Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo nessa manhã, para que o entendimento da palavra seja algo fácil nos nossos corações. Amém, meus queridos?
Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse encontro nessa manhã, meu Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, faça o seu mover, Senhor. Facilita o entendimento da palavra, que seja escrita no coração, na parede dos nossos corações, Senhor, para que no momento das nossas aflições, nossa dificuldade, nós possamos lembrar dela, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, faça o seu mover no entendimento da palavra. Nós repreendemos qualquer espírito maligno de cansaço, de dificuldade de entendimento, de surdez, de visão turva, qualquer coisa que impeça o entendimento claro da sua palavra irracional, meu Deus. Nós te agradecemos e louvamos, Pai, porque nós sabemos que Tu está aqui conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu quero voltar lá em Marcos e quero trazer um pouco de contexto do que estava acontecendo no momento de Jesus. Quero trazer um pouco do contexto do que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Jesus estava vivendo um momento muito intenso do seu ministério. Se você ler Marcos 6, ele foi até Nazaré e a Bíblia diz que ele ficou impressionado com a incredulidade daquele povo. Não conseguiu fazer muitos milagres porque diziam: nós não conhecemos seu pai, a sua mãe, as suas irmãs e seu irmão não estão conosco. Como é que pode esse homem falar tão bem e assim por diante? Incrédulos, não acreditavam que Jesus poderia ser algo diferente porque ele era um deles. E aí nós temos a famosa frase de Jesus: um profeta na sua casa, na sua terra, não tem honra, na sua família. Com isso, Jesus, vivendo esse momento intenso do seu ministério, manda seus discípulos, 2 e 2, vir pregar o evangelho em seu nome, enquanto ele também fazia o evangelismo próprio. Chega um momento que eles se encontram e compartilham as boas notícias dos milagres de Jesus e eles tinham feito. Chegou um momento no seu ministério que Jesus não estava com fome, não comia direito, não dormia direito, porque era incansável as necessidades daquele povo que procurava. Então, Jesus teve uma ideia, falou para os seus discípulos: vamos entrar no barco, vamos atravessar para o outro lado, que pelo menos a gente tira uns tempos para a gente consegue comer, a gente consegue dormir, a gente se recupera um pouco. Porém, não sabemos como, mas vazou a informação que Jesus estaria chegando do outro lado. E quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz em Mateus que multidões, mais de uma multidão o esperava. Prontamente, os seus discípulos falaram: vamos dispensar essa multidão, vamos embora, vamos falar que você está ocupado. Jesus olhou para eles como se fosse um pastor, ovelha sem pastor, e quis conversar e quis cuidar dessas pessoas. Lembrando, Jesus estava em um momento muito intenso, não comia direito, dormia, porque de tamanha necessidade do seu ministério naquele momento. Também, nesse Marcos 6, marca um momento muito triste na vida de Jesus, que João Batista tinha sido morto por Herodes. Então, Jesus não estava ali geograficamente, politicamente, ele veio para alcançar o seu e meu coração. Não era mais país, não tinha limite do poder e do ministério do reino de Deus que ele queria alcançar. Então, Jesus, muito preocupado com o coração de seus discípulos, acontece isso. Logo em seguida, que houve esse borbulho entre as multidões de que queriam consagrar o rei, o que é natural, porque Israel sempre teve sobre opressão. Ninguém resolveu os problemas imediatos de Israel e finalmente uma pessoa conseguiu alimentar. Então imagina se ele consegue alimentar, se ele botar rei, ele liberta a gente de Roma. Jesus mandou os seus discípulos ir embora. Eles não queriam isso. Vai, deixa que eu resolvo com a multidão, porque sabia que era uma ideia muito perigosa de se flertar os seus discípulos. Jesus não queria ser visto somente como operador de milagres, mas como Senhor e Salvador. Nós cremos em milagre, nós ministramos o milagre, nós oramos por milagres, mas isso somente testifica que Jesus, ele é Senhor e Salvador. A gente não procura as mãos do Senhor, mas assim a sua face, a sua presença, que tudo vai ser acrescentado. Amém? Então começamos a primeira lição, que mesmo estando fazendo o que Jesus mandou, nós vamos enfrentar a tempestade. Meus irmãos, eu pensei o seguinte quando eu estava lendo esse texto: se o plano de Jesus era ter férias, o mínimo que poderia esperar de Jesus naquele momento, ao seguir uma ordem dele, que eles iriam ter uma caminhada de cruzeiro, eles iam descansar um pouco, pelo menos, nessa caminhada. Seria tranquilo, paz, é mais de brigadeiro não, só é céu de brigadeiro, mas uma tranquilo para navegar. Mas nós vemos que foi muito pelo contrário, porque os discípulos
eles saíram de tarde. E o texto diz que no alto da madrugada, eles ainda estavam no centro de um lago de 21 quilômetros de largura. Não era muita coisa, não demorava tanto. Então, quero contextualizar vocês, meus irmãos, que quando você está seguindo Jesus, não significa que ele vai te colocar numa bolha. Você será exposto a problemas, a frustrações, a choros, a clamores, a um fardo que muitas das vezes você vai duvidar que você vai fazer. Eu quero te lembrar que todos os 12 discípulos estavam naquele barco, eram pescadores, conheciam muito bem, eram profissionais, os pais eram pescadores e assim por diante, uma linhagem de pescadores, então eles sabiam lidar com um lago qualquer. Tudo bem, irmão? Você fechou a cara. Então, estar na vontade de Deus não significa ausência de luta. Vou te lembrar, vou te contextualizar mais uma vez. Nós temos irmãos na África que estão morrendo todos os dias pelo Evangelho. Você vai dizer que eles não estão fazendo a vontade de Deus? Estão. Nós temos irmãos, infelizmente, que estão na UTI, passando muita dificuldade, pessoas, nossos irmãos na fé, com problemas de saúde, lutando e clamando pelo nome do Senhor. Eles não estavam fazendo a vontade do Senhor? Estavam. Eles estão no centro da vontade. Porque muitas vezes nós achamos que se nós estamos acontecendo alguma dificuldade, é que nós estamos no caminho errado. Tem uma dificuldade, olha, Deus não era para estar aqui, porque se fosse para cá, eu não teria problema. Não, muito pelo contrário, muitas vezes você vai estar no caminho de Jesus e vai ter uma tempestade que você vai encontrar. Então, a lição número 1, mesmo quando estamos fazendo a vontade do Senhor, ainda enfrentamos as dificuldades. Segunda lição que nós vemos, que Jesus vê os nossos esforços. A Bíblia diz que quando Jesus estava na montanha, estava orando, os olhos do Senhor não saiu do barco. Porque muitas das vezes nós oramos, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E a gente acha que a gente não está vendo, Deus não está vendo. Quero trazer para o contexto, sempre quero trazer para o contexto atual. Tem gente que trabalha na igreja, faz as coisas na igreja, tira o lixo, faz não sei o quê. Mas parece que ninguém está prestando atenção em mim, ninguém está me reconhecendo, eu não tenho tapinha nas costas. Parabéns pelo que você fez. Mas Deus, Jesus, não tirou seus olhos. Naquele momento, eles tinham Jesus como pessoa ali com os olhos. Hoje ele está sentado à direita do Pai, como sumo sacerdote nosso. Ele nos conhece o que a gente precisar, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Ele conhece nossas fraquezas e nossas dores, os nossos limites e os nossos perigos. O seu e o meu clamor não passe despercebido perante os olhos do Pai. E a terceira lição que nós vemos, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. Mas nem sempre vem no nosso tempo. Ele nem sempre vem do nosso jeito. Mas o silêncio dele não significa a sua ausência. Mas no tempo certo, da forma certa, ele virá para a glória do seu nome. Existe um plano, meus irmãos, para quando a gente sempre acha que Deus tinha que estar agindo no momento que a gente quer. Eu quero agora, eu quero nesse momento, é isso que eu quero, é isso que eu imagino. Só que o plano dele é totalmente diferente. Ele não está preso ao nosso tempo, ele tem o próprio tempo dele. Pronto, né? O plano dele é diferente do nosso. Queiroz é diferente do nosso plano. E então, ele sempre virá ao nosso encontro, no momento certo. E a gente sempre acha que está atrasado, mas quando ele vem, quando você sabe que é Jesus, quando você sabe que tem o mover dele, você fala, ele veio no momento perfeito. Não poderia ter sido antes. Se fosse antes, você diria que eu conseguiria, que eu consegui, que eu não precisava de Jesus. Se fosse depois, você falar, tá tarde demais. Mas sempre que quando ele aparece, ele vem para a sua glória, para a sua honra e resolve o problema. Quarta lição, ele vem. Nem que seja na quarta vigília da noite. Eu acho interessante que, como eu falei, os discípulos estavam no barco, era praticamente tarde, de acordo com o texto bíblico. Era quase 3 da manhã, os discípulos ainda estavam remando naquele lago para sair daquele momento. Chegou o momento que eles... Já era, para eles, aquilo era normal. Poderiam muito bem se entregar.
faria diferença, porque já estavam cansados, já estavam exaustos. Na hora mais escura da noite, 3 horas da manhã, você pensa que nada vai acontecer, né? Meu pai dizia que 3 horas da manhã não tinha nada de bom acontecendo. E eles estavam ramando por horas, estavam exaustos. Era escuro, madrugada, e já provavelmente as suas forças estavam se cessando. Já não tinha mais solução. Se Jesus não veio, até agora não vai vir. Jesus estava muito ocupado lá no monte orando. Então, mesmo na vigília da noite, na quarta vigília, que é de 3 a 6 da manhã, Deus ainda pode fazer o seu mover. Quando os homens se cansam, quando não há mais esperança, é o ponto mais escuro da noite, ainda é o momento de Jesus vir atuar na nossa vida, na sua e na minha vida. A demora não é a ausência dele, é o momento dele estar preparando para você o receber. Quinta lição, ele vem andando sobre o mar. Aqui, meus irmãos, a gente vê que o que incomodava, que estava fazendo os discípulos ter dificuldade de se mover, era o mar. Então, Jesus, ele aparece sobre o mar. Os problemas dos discípulos não era nada para Jesus, inclusive era uma plataforma que Jesus usou para chegar até os seus discípulos. O mar não importava o quão forte ele era, para Jesus era irrelevante, porque estava aí embaixo dos seus pés. Não se importava com o tamanho da onda, com o tamanho do vento, Jesus veio andando sobre os problemas. Isso acontece até hoje. Qualquer problema que você tenha está debaixo dos pés do Senhor. Aquilo que quer te afundar está debaixo dos pés de Jesus. Sexta lição. Ele vem para trazer entendimento espiritual às mentes confusas. Olha que interessante, meus irmãos. Nós estamos falando de 12 discípulos. 11 deles era Galileu. Judas não era. Já eram crentes, viram milagres, viram demônios sendo expulsos, viram coxos andando, pessoas cegas vendo, surdos ouvindo. Mas, no momento da sua maior aflição, de vez eles elevarem os olhos para Deus e ver como aquilo como uma salvação dos seus problemas, eles gritaram, é um fantasma. Crentes. E perceba-se que não existe irmãos crentes que acreditam em fantasma. Então, ele traz entendimento espiritualmente confusos. Porém, eu quero te dar um outro contexto. No capítulo 6, a gente entende por que os discípulos crentes acreditavam em fantasmas. Porque Herodes, quando ouviu falar de Jesus, perguntou quem é esse? E o conselho de Herodes, que foi quem mandou matar João Batista, falou, olha, ele é a reencarnação de João Batista. Mas João Batista acabou de morrer. Ele matou João Batista e já reencarnou em outra pessoa. Outros diziam que ele é Elias. Mas, irmãos, Elias não tem corpo. Elias foi levado. Ele não está mais aqui. E outros dizem que eles foram profetas antigos, mas os profetas também morreram. Então é natural que nós temos crentes, né, que estavam com Jesus, mas foram tão influenciados pelas religiões pagãos ali da Galileia, que influenciou, porque até o governador, que era Herodes, acreditava em espírito. Então, Jesus mostra que, quando Jesus aparece, ele mostra entendimento às mentes confusas. A ponto dele dizer o seguinte, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus diz isso porque ele quer mostrar a sua autoridade. E com quem você está lidando não é mais com fantasma, não é com espírito, não é com demônio, mas sim com ele mesmo. Ele chegou para resolver um problema. Sua mente estava confusa do que estava acontecendo. Será que é um demônio que está vindo me levar? Será que eu estou passando uma dificuldade? Não. Ele diz, sou eu. E perceba o seguinte, meus queridos, enquanto Jesus estava lidando com eles, conversando com eles, os discípulos como um todo não se preocupavam mais com o vento. Perceba-se que a Bíblia não fala mais do cansaço que eles estavam, a Bíblia não diz mais sobre o cansaço de remar o dia inteiro, da exaustão humana, não, a Bíblia diz somente que os olhos deles ficaram tão engrandecidos que tiveram medo,
mas não se preocupam. Quando eu entenderam que aquele era Jesus, eles não mais se preocupavam. O foco virou Jesus, não mais as situações que estavam ao redor. Então, isso me leva à 7ª lição. Ele vem para acalmar os nossos corações e resolver o nosso problema. Quando eu estava lendo, na primeira passada que eu li, eu falei assim, acho que eu entendi que, sendo crente, eu não posso entrar em barcos, né? Porque Jonas que diga o que acontece quando você entra no barco. Os discípulos sempre dão uma metáfora com o barco. Eu falei, eu já vou evitar o cruzeiro. Eu falei, não, vamos fazer o cruzeiro não, porque sendo crente é muito perigoso, né? Porque geralmente, quando o crente está no barco, as coisas acontecem. Mas eu quero te atentar ao seguinte, eu ministrei sobre Marcos 4 uma vez, que tem 2 referências de tempestade que Jesus faz seus discípulos passar. A primeira está em Marcos 4, que a tempestade era um ambiente. O ambiente era caótico, Jesus estava no barco, dormindo. E os discípulos, mais uma vez, no seu desespero, viram para o mestre e dizem assim, mestre, não importa que nós morremos? Você não está vendo essa tempestade? Jesus dormindo no barco. Isso mostra em Marcos 4 que a situação caótica nos torna preocupados demais. A situação caótica não nos permite nos ver que Jesus está conosco no nosso barco, dormindo do nosso lado, mas aquela frustração, aquele momento, aquele medo, a gente só sabe gritar, mestre, não se importa com que morras, que nós morremos. Então, o que Jesus faz em Marcos 4? Ele primeiro acalma a tempestade, para depois tratar os discípulos. Em Mateus 14 e Marcos 6, ele primeiro acalma os discípulos com a sua presença, com a sua luz, para depois acalmar a tempestade. A gente vê que primeiro Jesus vai até os seus discípulos focam em Jesus, para depois ele tratar o problema. O que significa o seguinte, tem momentos na nossa vida que a preocupação é com o ambiente, mas tem momento que a tempestade é nós mesmos, está dentro de nós. Às vezes o problema é a situação, mas outras às vezes o problema é o nosso coração. 8ª lição, ele vem para levantar o caído. Eu acho interessante, meus irmãos, que no barco tinha vários discípulos, mas somente um teve a ousadia de falar com Jesus naquele momento. Somente um falou assim, mestre, se és tu, deixa-me ir contigo. Deixa eu ir até você. E aquele momento de fé, aquele momento de certeza é uma coisa impressionante, porque ele não somente ficou engrandecido com a glória de Deus, mas ele também quis participar da glória dele. Participar daquele momento milagroso. Porque tem muita gente que quando Deus se manifesta e faz o milagre, de vez de aproveitar aquela oportunidade de estar com Deus, estar ali, ora mais, louva mais, ministra, intercede. Tem gente que dá um passo para trás, falou, agora está tudo certo. Mas Pedro teve uma ousadia e foi o único que falou com Jesus e mandou ele sair no barco. Eu fico imaginando a cena os líquidos, né, o mar se mexendo e Pedro colocando o pé para fora. E aquele líquido se torna sólido perante o pé dele. E ele vai com o outro pé, ele coloca do lado de fora do barco e ele de olho em Jesus, andando em direção a ele. Porém, mais uma vez, meus irmãos, ele começou a perceber o problema que estava ao seu redor. Ele falou, meu Deus, eu estou fazendo o seu caminho, eu estou na sua presença, na sua glória, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor falou que era eu, estou vendo o seu milagre, mas eu tropecei. Pedro tropeça na presença de Jesus, vendo o milagre, tudo estava ali, não tinha por que ele duvidar, ele já estava sobre as águas, mas novamente os problemas exteriores pressionaram Pedro a olhar para a esquerda e direita e tirar a visão do mestre. Interessante que, meus irmãos, que Pedro, ele não teve uma atitude precipitada. Pedro não tentou nadar. A Bíblia diz que ele não tentou se debater. Estamos falando de pescadores, pessoas que sabem nadar. Não, ele não tentou. Ele não tentou pular de volta. Ele não teve nenhuma reação, a menos que seja uma. Menos uma. Isso é muito importante para nós aprendermos junto com Pedro. Que foi: Jesus, Senhor, salva-me. Naquele momento, meus irmãos, ele entendeu que o poder, tudo que ele podia fazer naquele momento era irrelevante, que o mar iria consumir ele, já estava longe do barco, ele estava no meio daquele momento
Se ele não prestasse, se ele caísse ali, Jesus não pegasse, ele teria sido levado pela correnteza, pelos ventos, as ondas teriam consumido Pedro. E ele não tentou se debater, ele não gritou, ele não tentou nadar, ele não tentou pular. Ele só clamou: Senhor, salva-me. Isso nos ensina o seguinte, meus irmãos, que Pedro entendeu a mensagem do evangelho que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Pedro entendeu que não era sobre as suas forças, aquele milagre que estava acontecendo não era por causa dele, era por causa do Senhor que estava naquele momento fazendo se mover. E ele então clamou, porque ele sabia que o único socorro era o Senhor. O único que podia salvá-lo era o Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte, que imediatamente, Jesus não hesitou, imediatamente Jesus foi, segurou Pedro e trouxe ele para cima. A fé de Pedro oscilou, mas a ele sabia ainda quem clamar. No momento mais escuro da sua vida, estava correndo risco de morte, ele se lembrou que Jesus estava ali. E imediatamente, porque ele não tinha recursos dele, mas para a glória do Senhor, Jesus o salva naquele momento. E ainda diz o seguinte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero trazer para você que o Juninho ele tem esse Reels, ele ama esse Reels, que é um cara que diz o seguinte. Como é que é, Juninho? Lembra? O cara tá sentado no sofá, ele se joga no sofá, ele fala: ai meu Deus, tá tão difícil. E Jesus aparece para ele e diz: você acha que eu vou falhar? Exatamente a mesma mensagem do evangelho que Pedro teve. Você acha que eu vou falhar? Pedro tirou os olhos de um segundo de Jesus e começou a afundar. Mas Jesus falou: eu estou aqui, homem de pequena fé. Por que tu fez isso? Não preocupe, eu estou contigo. Segura a minha mão. E levantou. E ele levantou os andares sobre as águas. 8ª lição. 9ª lição. Ele vem trazer bonança e conduzir ao destino. Era o alto da madrugada, meus irmãos. Era de 3 da manhã a 6 da manhã. Os discípulos, nas suas próprias forças, não conseguiram fazer absolutamente nada. Estavam parados no centro do lago. Homens com experiência, homens que sabiam o que estava acontecendo naquela terra ali. Era normal aquilo ali. Mas eles simplesmente não conseguiram, travaram naquele momento. Jesus, vendo seus esforços, foi até eles, e juntos, a partir do momento que ele entrou dentro do barco, o mar se cessou. E aquele passeio que não deveria levar mais de 12 horas, levou minutos depois para ser concluído. O homem foi até onde sua força aguentou. A partir do momento que essa força fraquejou, Jesus veio e concluiu a sua obra e o seu plano para a vida dos seus discípulos. Amém? E o último ponto, meus irmãos, é a pergunta que assola a teologia. A pergunta que todos nós fazemos. Um momento ou outro na nossa vida nós já fizemos. Se Deus ama seus discípulos e a nós, por que nós passamos por dificuldade? É uma pergunta que qualquer debate teológico você vai encontrar essa pergunta. Qualquer ateu, a primeira coisa a falar para isso, vai te perguntar: você está passando por necessidade? Olha Jó, a própria mulher dele disse: nega-te esse seu Deus, olha o que está acontecendo com a sua vida. Por que você passa por necessidade? Você só tem sido fiel a Deus. Por que está acontecendo isso com você? É a pergunta de todos os tempos. Por que Deus permitiu a tempestade? Porque nós, meus irmãos, nós temos o pescoço muito duro, muito rígido. Nossa coluna é muito rígida para todos os problemas da nossa vida. A tempestade vem como uma pedagoga na nossa vida, para nós entendermos quem é Senhor e Salvador dela. A tempestade mostra que nós temos que nos curvar mais, estar aos pés dele, porque a solução só pertence a ele, não a mim e a você. Se nós fizermos a situação, nosso coração se corrompe muito fácil. Ele vai dizer: eu fiz com minhas obras. Então Jesus, ele te lembra: não, eu estou aqui contigo. E sou eu que sustento com a minha mão. O resumo da história a gente encontra lá em Mateus, no final de Mateus.
que os discípulos, depois de ver esse milagre, depois de ver essa aparição de Jesus, estar com Jesus, chegar a outra lado, os discípulos fizeram as coisas que eu e você temos que fazer em todas as situações da nossa vida. Se prostraram e adoraram. E disse, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Isso diz que, isso também nos mostra o seguinte, que Jesus, ele não quer que você viva uma teologia das outras pessoas. Jesus não quer que você só ouça falar sobre ele e repita o que falam sobre eles. Ali, naquele momento, meus irmãos, a multiplicação dos peixes foi para a multidão. Do pão foi para a multidão, não para os apóstolos. Os apóstolos não pegaram, a bênção não era para os apóstolos. Aquele momento ali não era para os apóstolos, era para a multidão, para servir a multidão. Então, Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma experiência própria com eles. Uma experiência que revelasse o seu poder, que o poder de Jesus fosse tão grande na vida deles, que eles se prostraram e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu acho muito interessante, porque são discípulos que estavam com Jesus há muito tempo. E demorou para Marcos 6 eles disserem, verdadeiramente tu és Filho de Deus. Não é possível que você não viu nada. Mas aquele milagre foi para eles, dentro do seu coração. Eles sentiram o mover de Deus na sua vida. Eu lembro que a gente estava naquele encontro aqui em Stanford. E eu lembro que Subirá, que estava lá, e ele contou a história de Jacó. Jacó, Deus, quando se apresentou a Jacó, ele se apresentou como Deus de Abraão e de Isaac, e não de Jacó. Aos 77 anos, Jacó pegou a bênção do seu irmão mais velho, de Isaac. Ele entrou no quarto, quando seu pai já estava muito velho, quase cego, e Isaac perguntou para Jacó, quem é você? E o Jacó disse, eu sou o irmão mais velho, e pegou a bênção. Jacó, com 77 anos, teve que sair de sua casa porque foi prometido de morte pelo seu irmão. Seu irmão iria matá-lo. Mas, em Jaboque, teve aquela situação que nós conhecemos que Jacó lutou com o Senhor, com o anjo de Deus, que aquele era o próprio Senhor. E nessa peleja que durou horas, o anjo do Senhor tocou nas pernas para não perder Jacó. E chegou um momento que Deus perguntou o seguinte, qual é o teu nome? Por que Deus perguntou isso? Porque Isaac, seu pai, perguntou quem era. E depois Deus falou, você será Jacó, Israel. E Jacó não estava ali procurando bênçãos, mulheres que já tinham casado, já tinha filhos, já tinha terra. Mas Jacó queria um coração verdadeiro de adorador. Queria conhecer a face de Deus. E Deus se revelou a Jacó. E a partir daquele momento, dessa revelação de Deus, Deus não se apresenta somente como Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, mas sim como Deus de Abraão, de Isaac. E, finalmente, depois desse momento junto de Jacó, era isso que Jesus queria que seus discípulos entendessem. Em Apocalipse 13, diz que todos adorarão o dragão, a besta e o anticristo. Menos aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Aquele que carrega o selo da vida eterna, da salvação, não adorará. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, Jesus não perderá nenhuma das suas ovelhas no Apocalipse. Então isso mostra, meus irmãos, a importância da intimidade, da experiência própria com Jesus. Amém? Eu tenho uma frase aqui que, para concluir, Deus permite alguma tempestade para que você deixe de conhecer apenas Deus como os outros conhecem e passe a conhecer a Deus pela sua própria história. Amém, meu querido? Vamos concluir nossa ministração. Vamos fazer uma oração juntos? Eu vou passar para o pastor isso, amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da sua palavra essa manhã, Pai. Muito obrigado pela revelação do Evangelho, Senhor. Pai, nós queremos ter essa intimidade, Pai. Nós queremos conhecer cada vez mais de Ti, Senhor, e conhecer o Senhor como nosso Deus, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu é bom em todo tempo, e todo tempo Tu é bom. Nós sabemos que na tempestade os Seus olhos não saem da gente. E nós cremos que até no alto da madrugada o Senhor virá ao nosso encontro e nos dá o consolo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor resolve nossos problemas, está com a gente.
No momento das nossas mais aflições, no nosso momento de aflição, o Senhor estará e se revelará para a sua glória, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, que tu és bom em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém.